amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais um encontro diário com a Palavra de Deus e ao vivo. Se você está acompanhando a gravação em outro horário e pode estar conosco ao vivo, sei que nem todos podem, cada um tem aí os seus compromissos, os seus horários, de acordo com as suas atividades, claro, mas sempre priorizem dedicar pelo menos 1 hora do seu dia para esse encontro com a palavra. Se ao vivo ou se em outro horário, aí fica ao seu critério, mas que seja diário. Cuidado para você não quebrar a rotina, porque quando entra em uma rotina saudável é muito bom. Seu cérebro acostuma com isso, vai até fazer falta o dia que você não lê, você vai ver. Agora, começa a quebrar, aí ele é preguiçoso, o cérebro ele é preguiçoso. E aí ele vai querer poupar a energia, já que você não incluiu aquela atividade no dia. É uma coisa realmente assim. Vamos em frente. Bom, hoje é o dia de número 129. Deixa eu fazer uma correção aqui. Tem um L a mais aqui na leitura. Peraí. Pronto. Já atualiza. Aí. Bom, hoje é o dia de número 129 do nosso plano de 365 dias. Eu oriento você, então, a seguir uma rotina para que isso se torne um hábito saudável na sua vida. Todos os dias, dedique pelo menos 1 hora para estar neste encontro com a palavra. Você vai perceber que naturalmente isso vai acontecer. E se um dia você não conseguir, você vai até sentir falta, porque o seu corpo, o seu cérebro, ele já vai estar habituado com isso. Isso acontece normalmente, inclusive é o que leva algumas pessoas ao vício, né? É a repetição. É a repetição. Isso é uma coisa aí, um gatilho do nosso cérebro. Então, se isso pode ser usado para o mal, por que não usar para o bem, né? Então, use o hábito, a rotina ao seu favor no que diz respeito à leitura diária da Bíblia. Todos os dias esteja conosco. Se ao vivo, se em outro horário, aí já é com você, tá bom? Aí você veja um horário melhor para você, certo? Dia 129 do plano de 365, 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel, capítulo 15. Vamos fazer uma oração. Senhor, levanto as minhas mãos, dou graças ao Senhor, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso, um Pai de amor, um Senhor que também nos corrige, nos exorta, nos disciplina por amor. Te louvamos por tudo, Senhor. O Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Nós que somos falhos, pedimos Tua graça, Tua misericórdia. Estamos aqui diante da Tua presença, nesta sala de oração, reunidos com um propósito, que é lermos a Tua palavra. Dai-nos o entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bíblia na tela, seguimos com a leitura. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Samuel também disse a Saul, só para ficar bem gravado aí na sua mente, Samuel é o profeta, o líder espiritual do povo, e até antes de Saul, que é aquele que foi escolhido como rei, né? Primeiro escolhido, depois ungido, como a gente leu ontem. Então, Samuel é o líder espiritual, Saul é o rei. Samuel liderou sozinho o povo durante muitos anos e o povo teve paz. Samuel foi ficando velho, os filhos dele não estavam seguindo a mesma conduta do pai. O povo reclamou um rei. O povo não reclamou a Samuel o que os filhos estavam fazendo, como reclamaram ao profeta Eli. Quando reclamaram ao profeta Eli, Eli desdenhou. Eli
não confrontou os filhos, não corrigiu, não disciplinou, como nós já lemos. O profeta Samuel tinha o controle da situação. Apesar dos filhos não serem como o pai, o profeta ele tinha um caráter ilibado, diferente de Eli, que coadunava com os filhos, como nós lemos lá já. Então, o profeta Samuel, líder espiritual, sozinho durante muitos anos, depois vem o rei. Então, entra a monarquia. Então, quem lidera o povo é Saul. Saul é o líder do povo. Saul ordena quem vai para a batalha, quem não vai, quem tem que pagar imposto, o que tem que fazer, quem vai servir, quem não vai. Mas Samuel continua liderando espiritualmente, porque esse rei, ele precisaria responder a Deus. Você é rei na terra, você resolve a situação aí do reino, porém você responde a mim, né? Foi assim que Deus orientou. Só que Saul, ele não segue no caminho da obediência. Então fique gravado aí na sua mente. Samuel, profeta. Saul, rei, para que não haja confusão. Samuel também disse a Saul: o Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das suas palavras, das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho quando ele subia ao Egito. Cuidado com a confusão desses eles aí, né? Interpretando corretamente. Um ele é o Amaleque, os outros ele é Israel, né? Veja. Então, Samuel fala para Saul o seguinte: Saul, Deus te ungiu a rei. Você é rei, certo? Então é o seguinte: Deus tem uma pendência com Amaleque. Por quê? Amaleque, ele se levantou como um inimigo de Israel. É isso que diz o texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel. Como ele se deitava na espreita, em espera por ele. Ele, Amaleque, se deitou em espera por ele, Israel. E quando ele subia do Egito. Quando Israel estava subindo do Egito rumo à terra prometida, Amaleque se levantou como um inimigo. Agora, vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm. E não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ó. Isso aqui era uma ordem direta do Senhor. Isso aqui era uma ordem. As ordens do Senhor precisam ser cumpridas. Qual era a ordem? Destrói Amaleque. Eu quero me vingar do que Amaleque fez. Destrói por completo. Não poupa nada. Homem, mulher, criança que mama, boi, ovelha, camelo, jumento. Essa foi a ordem. Agora nós vamos ver como ele acatou e se ele fez ou não. E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim. 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus: ide, parti, descei dentre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. E Saul, quando eles subiram do Egito, assim os queneus partiram do meio dos amalequitas. Então os queneus ainda foram poupados, né? Conforme a gente está vendo aqui. Assim Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito.
Ele tomou Agag, rei dos Amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém, Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais engordados, e os cordeiros, e tudo o que era bom, e não quis destruí-los por completo. Mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Vamos fazer uma comparação aqui? Deixa eu grifar, peraí. Veja, versículo 3, ordem direta do Senhor. Vai, fere, destrói por completo, não poupa nada. Como que ele executou? Porém, Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais, cordeiros, tudo que era bom, não destruiu por completo, mas o que era vil e rejeitado destruíram. Então eles chegam na cidade que o Senhor falou, destrói tudo, e eles olham. Bom, isso aqui não tem muito valor, então destrói. Ah, mas isso aqui tem valor. É uma ovelha gordinha, né? É um cordeiro. Não, o rei, vamos deixar o rei vivo. Vamos continuar. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês já dessa palavra aqui, ó. Como vocês já sabem, como nós falamos no primeiro dia da leitura, a Bíblia originalmente, ela não foi escrita no português, né? Vocês já sabem. Ela teve 3 escritas, né? Grego, hebraico e aramaico. E ela foi traduzida. E originalmente também ela foi copiada por escribas a princípio e copistas nos últimos tempos. Enfim, isso tudo foi muito bem explicado lá no primeiro dia. E algumas palavras no original, no hebraico, elas têm vários sentidos. Vou te dar um exemplo aqui de uma palavra no Brasil. Às vezes você ouve, né? A escrita às vezes pode até mudar, mas ouvindo, quando você ouve manga, ela pode ter várias aplicações, né? Manga pode ser manga da camiseta, pode ser manga fruta, ou pode ser até aqui, por exemplo, no Nordeste, dar um sentido de zombaria. Mas aí, claro, que deveria aplicar de uma outra forma, né? Que é o mangar, né? Estar mangando, tá mangando deu. Então, às vezes uma palavra ela tem várias aplicações, vários sentidos. Deus não é homem para que se arrependa. Como diz a palavra, ele não se arrepende daquilo que ele promete. É um sentido. Deus prometeu, ele falou que ia fazer, ele vai fazer. Ele não se arrepende dos seus planos. Aquilo que ele entendeu como melhor, ele vai fazer. Apesar de nós. E esse texto vai mostrar isso. Apesar de nós, ele tem um plano, ele faz. Por exemplo, Deus tem um plano de salvar a humanidade. Apesar de alguns não entrarem nesse plano, rejeitarem esse plano, o plano está seguindo. O plano está seguindo. Jesus veio, completou a sua obra, os discípulos completaram, os cristãos estão seguindo, a igreja está marchando, a igreja está militando, o plano segue. Apesar da humanidade das pessoas, da apostasia de fé e de tantas coisas, o plano segue. Então, Deus tinha um plano com Israel. O plano seguiu, ele não se arrependeu do plano. Apesar do povo muitas vezes se afastarem dele, ele continuou acreditando naquele povo, preservando um remanescente para que aquilo se cumprisse mesmo. A gente vai ver isso aqui sendo falado também. Só que quando você vê em alguns contextos, a palavra arrependimento, como
a Ieda Alessandra colocou ali, ó, em Gênesis diz que ele se arrependeu. Esse se arrepender não é no sentido que nós conhecemos. O se arrepender no original, em alguns contextos, faz menção a se entristeceu. Estou triste com isso que aconteceu. Estou decepcionado. Na raiz da palavra existe um sentido, claro que isso precisa ser comparado com um contexto. Existe um sentido de tristeza por ter feito isso. Gente, foque aqui, foque na leitura, foque aqui, ó, senão você acaba que às vezes perde a linha de raciocínio. Isso já aconteceu com você. Uma coisa é você estar arrependido no sentido de metanoia, que é mudança de mentalidade. Estou arrependido, não vou fazer isso nunca mais, minha mente mudou. Isso é um sentido de arrependimento, de conversão. Estava indo por aqui, agora eu vou por ali. Eu me arrependi desse caminho, agora eu vou por outro. É um sentido da palavra arrependimento. Mas muitas vezes você também já se arrependeu por tristeza, por decepção. Nossa, eu estou arrependido disso, estou extremamente decepcionado de ter feito isso, ou de ter me sujeitado a isso, de ter me submetido a isso. Estou triste, estou decepcionado com isso. Certo? Deus não se arrepende das suas promessas. Se é esse o caminho que ele determinou, esse vai até o fim. Mas no meio do caminho, até Deus teve alguns arrependimentos, entre aspas, como eu te expliquei, de decepções. Eu me arrependi de ter feito o homem, como diz lá em Gênesis. Mas esse me arrependi de ter feito o homem não foi no sentido de o meu plano, eu me arrependi desse plano de ter feito um homem. Não, muito pelo contrário. O plano entra em ação e ele continua acreditando na humanidade, a humanidade se multiplica e está caminhando para o fim, que é o tempo onde toda a humanidade será governada primeiro por Cristo e depois Cristo entrega para Deus o reino. Então, esse me arrependi de ter feito o homem, no contexto e no original da palavra, estou decepcionado. É um sentimento de decepção, não de arrependimento. E eu acredito que você entende o que eu estou falando porque você mesmo já passou por isso. Você já se arrependeu no sentido de estar decepcionado. E você já se arrependeu no sentido de não faço nunca mais. Então, o texto está mostrando esse lado de Deus quando diz arrependi. Certo? Só para ficar claro isso, porque Deus, ele não se arrepende das suas promessas. É diferente, tá bom? Então, versículo 11, ó. Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. E isso consternou Samuel. E ele clamou ao Senhor toda a noite. Gente, olha só que coisa. Olha só que coisa. É isso aí, Manassés. Um momento de decepção. Parabéns, é isso aí. Olha só que coisa. O profeta ficou consternado quando viu Deus decepcionado. Ficou consternado. Puxa. Gente, o profeta, ele clamou ao Senhor a noite toda. Você vai ver mais para frente aqui que o profeta entrou até em jejum, em luto por aquilo. Saul nem morreu, Saul estava vivo. Mas aquilo matou Samuel. Samuel ficou, meu Deus, puxa, que desgosto esse homem está causando em Deus. Versículo 12. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante, e desceu a Gilgal. E Samuel veio até Saul. E Saul lhe disse:
Bendito seja tu do Senhor. Eu cumpri o mandamento do Senhor. Vocês estão entendendo? Vamos recapitular. Talvez a explicação da palavra arrependimento perdeu o fio da meada, né? Versículo 3. Uma ordem direta do Senhor. Faça isso, isso e isso. Versículo 9. Saul não cumpre a ordem do Senhor. Versículo 11. Deus demonstra um momento de decepção, de arrependimento, de tristeza por ter permitido que Saul fosse rei. Samuel fica consternado com aquilo e vai falar com Saul. Quando ele chega lá, Saul não está, foi para outro lugar. Tudo bem, Samuel vai e encontra Saul. Quando Samuel encontra Saul, Saul fala: bendito seja profeta, homem de Deus, eu cumpri o mandamento do Senhor, viu? Versículo 14. E Samuel disse: você cumpriu? O que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que eu ouço? E Saul disse: eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. E o restante nós destruímos por completo. Veja que até a boa intenção não é aceita por Deus quando descumpre o mandamento. Não tem esse negócio, mas a minha intenção era boa. Não. É cumprir mandamento. Não é negócio de intenção, mas fez isso numa boa intenção, não. Há de se cumprir o mandamento. E trazendo para os dias de hoje, isso é muito profundo. Porque muitas pessoas, quando são iludidas, quando acreditam em falsos ensinos, elas pegam esse argumento para se defender. Não, mas é na boa intenção, o que vale é a intenção. O que vale é a minha intenção. Bom, eu estou fazendo para agradar a Deus. No que diz respeito, às vezes, a campanhas sacrificiais, a excessos que acontecem em cultos. Olha, tá bom, eu vou pegar esse valor e vou colocar na salva, no alforje, no ofertório. Agora, o que vai ser feito depois, aí é eles e Deus. A minha intenção... Não, calma, será que realmente é isso? Mas qual o mandamento do Senhor quanto a isso? Como devemos ofertar? Como devemos contribuir? Em que contexto? A gente vai chegar lá na leitura das cartas apostólicas para a igreja, e você vai ver. Porque se a intenção ela fere um princípio, está errado. Está errado. Então fiquem atentos na leitura, não falte nem um dia, porque um dia vai completando o outro. Então veja, olha a intenção de Saul. Não, o profeta. O povo poupou o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor. Versículo 16. Então Samuel disse a Saul: fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: prossegue. E Samuel disse: quando tu eras pequeno à tua própria vista, não foste tu feito cabeça das tribos de Israel, e te ungi o Senhor rei? E te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem e disse: vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Versículo 19. Por que, então, não obedecestes à voz do Senhor, mas voastes sobre o despojo e fizestes o mal à vista do Senhor? E disse Saul a Samuel: sim, obedeci à voz do Senhor. Então,
O rei responde para o profeta: eu obedeci a voz do Senhor. Eu segui pelo caminho que o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha a justificativa dele. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que o sacrificar. E aqui no sentido literal. Deus preferiria que você obedecesse à voz dele do que os sacrifícios que o povo pretendia oferecer. Literalmente, trazendo para os dias de hoje, nós vamos voltar lá na leitura das cartas e você vai entender sobre sacrifício. Qual é a ordem do Senhor hoje em dia para essas coisas? E é essa a ordem que devemos obedecer. Porque vale mais obedecer a palavra dele, nos sujeitar ao que ele está determinando para nós, do que sacrificar. E pode ser o melhor, viu? Não, é o melhor das ovelhas. É o melhor. Pode ser o melhor, não importa. O obedecer é melhor do que sacrificar. Versículo 23. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. A lei de Moisés, lá em Deuteronômio 18, nós já passamos por essa leitura, a lei proíbe a feitiçaria. Por quê? Porque a feitiçaria era uma tentativa de explorar os poderes dos demônios, né? Os poderes dos espíritos do mal. Mexer com feitiçaria é isso. Então, foi proibido feiticeiros no meio do povo de Israel. Samuel está dizendo aqui que a rebelião é como querer provar o poder dos demônios. Se rebelar contra uma ordem direta de Deus é querer provar o poder dos demônios, trazendo para os dias de hoje. Isso é muito profundo. Se Deus está dizendo, faça dessa forma, confie na minha graça e na minha soberania, eu sei o tempo certo, eu sei o que é melhor para você, o de cada dia não vai faltar, confie em mim, e eu recorro a outros meios, inclusive campanhas com cunho financeiro. Isso é como feitiçaria, isso é como querer provar os poderes de um demônio, querer que faça as coisas acontecerem do nada, ou antes da hora, ou fora de tempo. Gente, isso é de uma profundidade que eu vou até deixar para falar mais sobre isso lá na plataforma. Dá licença, eu preciso anotar para não esquecer. Vou colocar uma aula lá só para falar sobre isso. Muito profundo isso. Muito profundo isso. Mas você que está aqui ouvindo já está entendendo, né? Talvez não com tanta profundidade, mas já está entendendo. E é o objetivo da nossa leitura aqui, né? É que vocês consigam interpretar os textos. Então veja, a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Então, Samuel, ele diz o seguinte: feitiçaria, rebelião é como feitiçaria.
Feitiçaria seria querer provar o poder dos demônios. E a teimosia é como idolatria. Você já sabe que idolatria basicamente é querer exaltar alguma coisa, e até nós mesmos, ou a nossa própria vontade, acima da vontade de Deus. Isso é idolatria. Então, é isso que Samuel está falando. A sua teimosia em querer fazer o que você quer é equiparada à idolatria. Então, Saul, você está perdido, meu irmão. Você cometeu pecado de feitiçaria e pecado de idolatria através dos seus atos. Versículo 24. E Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. E as tuas palavras, o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci à sua voz. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e voltes novamente comigo para que eu possa adorar o Senhor. E Samuel disse a Saul: não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. E Samuel lhe disse: nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então veja, no contexto, o que está sendo falado aqui? Primeiro foi falado de um arrependimento. Deus se arrependeu de ter permitido Saul ser o rei de Israel. Certo? E aqui está falando que Deus não é homem para que se arrependa, mas Deus não é homem para que se arrependa do quê? Olha o que diz o texto. O Saul, o reino saiu da sua mão. Você não vai mais ser rei. Deus vai entregar o reino para outro. Seu reino foi rasgado. Ademais, a força com F maiúsculo de Israel não mentirá. Quem é a força de Israel? Eu quero ver agora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver os comentários de vocês. Quem é a força de Israel? Quem é a força de Israel? Ademais, comente aí. Responda para mim. Quem é a força de Israel? Até quem está assistindo em outro horário. Eu quero ver. Eu vou curtir a sua resposta lá depois. E alguns talvez até respondam. E ademais, a força com F maiúsculo de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Quem é a força de Israel? Coloque aí nos comentários. A força de Israel é o Senhor. A força de Israel é o Senhor. Você vê que aqui o texto faz questão de colocar com F maiúsculo. A força de Israel é o Senhor. E aqui está dizendo que a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então, o reino vai sair da sua mão, mas o reino não vai acabar. Porque a força de Israel vai estar com eles. Vai continuar. Era uma promessa. O Senhor prometeu preservar aquele povo. E ele também não se arrependeria daquela sentença, né, que ele sentenciou ao profeta, aliás, ao rei Saul. Então esse é o contexto do texto, pois ele não é homem para que se arrependa. Tá certo? Ele é a força de Israel. Ele é a sua força também? Ele é a sua força também? Então coloque aí nos comentários, eu vou colocar. O Senhor é a minha força. Eu quero ver quem está assistindo em outro horário comentar também. Inclusive quem futuramente está acompanhando essa leitura na plataforma. Escreva nos comentários aí da plataforma. O Senhor com S maiúsculo, hein? Se você conseguir aí. Se o seu teclado tem essa função. O Senhor
é a minha força. O Senhor é a minha força. É isso. O Senhor é a minha força. Vamos continuar. Versículo 30. Então ele disse: pequei, contudo, honra-me agora, rogo-te, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Assim Samuel se voltou novamente a Saul, e Saul adorou o Senhor. Samuel estava indo embora. Saul insistiu ali com Samuel, fica. Samuel falou não, acabou, o reino acabou. Aí Saul pediu para ele, olha, não deixe pelo menos eu ser envergonhado diante do povo. Porque, por enquanto, ele ainda era rei, né? Então, volta comigo para que eu adore ao Senhor. Eu quero adorar ao Senhor, quero apresentar uma adoração ao Senhor. Aí Samuel voltou com ele. Quando Samuel volta com ele, versículo 31, assim Samuel se voltou novamente a Saul, e Saul adorou o Senhor, veja o que aconteceu. Versículo 32. Então disse Samuel: trazer-me aqui Agag, o rei dos Amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente, e Agag disse: certamente a amargura de morte já passou. Deus mandou matar. Deus mandou acabar com todo mundo. Saul, o rei, preservou Agag, rei do povo inimigo. Aí Samuel mandou chamar o rei do povo inimigo. Chama o rei do povo inimigo aqui. Agag, rei do povo inimigo, vai chegando delicadamente. Imagina a cena, né? Todo delicadinho. Ô profeta, com licença, o senhor mandou me chamar. Que honra, que prazer, que privilégio estar diante do profeta do Senhor. Versículo 33. E Samuel disse: como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filho entre as mulheres. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul subiu para sua casa, para Gibeá de Saul. E Samuel não veio mais ver Saul até o dia da sua morte. Todavia, Samuel fez luto por Saul, e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul sobre rei em Israel. O mesmo texto que diz, o capítulo, que Deus não se arrepende, também diz que ele se arrepende. Por isso eu precisava explicar para você as diferenças da palavra no original, da aplicação, de sentimentos, que você entende bem sobre isso, e de contextos. Tá certo? Que capítulo, hein? Que capítulo. Bom, vamos para o 16 agora, para a gente seguir com o plano. E o Senhor disse a Samuel: por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, e te enviarei a Jessé, o belemita. Providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: como poderei ir? Se Saul ouvir isso, ele me matará. E o Senhor disse: toma contigo uma novilha e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. Então o profeta estava de luto, muito triste, muito decepcionado com o que aconteceu com Saul. Deus aparece para o profeta e fala: ô Samuel, acabou o jejum, acabou o luto, eu já escolhi outro rei, pega o chifre aí com azeite, vai lá ungir ele. O profeta ficou com medo, porque se Saul ouvisse isso, ia querer matá-lo. Se Saul ouvisse que o profeta foi escolher outro rei, então Deus falou: não, fica tranquilo, não fale isso. Pegue um cordeiro e diga que está indo adorar ao Senhor, apresentar uma oferta lá na casa de Jessé. E assim ele fez. Vamos em frente. Versículo
3. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada, e disseram: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu o quê? Quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe, o profeta olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Vocês se lembram um dos critérios que foi usado para o povo escolher Saul como rei? Vocês se lembram que o texto fez questão de dizer que Saul era o mais alto de todo o povo? Que do ombro para baixo não tinha nenhum maior do que Saul? O mais alto da nação batia no ombro de Saul. Vocês se lembram disso, desses textos que nós lemos? Então, quando o profeta olha para Eliabe e vê que Eliabe é o mais alto de todos os irmãos, o profeta fala: bom, certamente vai ser esse. E Deus fala: não, esse não é o meu critério. O critério de escolher o mais alto, mais robusto, mais bonito foi o critério do povo. Eu sabia que o povo ia se agradar porque Saul era o mais alto de todos. Esse não é o meu critério. Eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: Nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, e ele disse: Nem este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez com 7 dos seus filhos, passaram diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha. E ele mandou buscá-lo, e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Na permissão do Senhor, Deus usou o mal para exercer juízo sobre Saul. E isso é uma prática muito comum na Bíblia, a gente já viu isso. Quando o povo do Senhor se afastava, Deus usava os povos inimigos para oprimir o povo do Senhor, para exercer juízo. No caso do rei, como era algo específico, um trato pessoal e não com todo Israel, então Deus permite que um espírito mau atormente Saul. Aí, meus irmãos, vamos parar por aqui, né? Vamos entrar nesses debates teológicos aqui. É só o que o texto diz, vamos parar aqui. Versículo 15. E os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos seus servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E sucederá que, quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão, e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: Providenciai-me agora um homem que possa tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra e prudente em questões.
e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso, enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: Envia-me Davi, o teu filho, que está com tuas ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado com pão numa garrafa de vinho e um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi, o seu filho, até Saul. E Davi veio a Saul, pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou seu escudeiro. Carregava o escudo de Saul. E Saul enviou a Jessé, dizendo: Permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele. Capítulo 17. Ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha, e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte no outro lado. E entre eles havia um vale, e ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shekels de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas, e um dardo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta de sua lança pesava 600 shekels de ferro. E um que portava um escudo ia diante dele. E ele se pôs de pé e gritou ao exército de Israel, e disse-lhes: Por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o vir até mim. Então a proposta foi: não vamos a uma batalha de exércitos, vamos a um duelo. Um de vocês contra um dos nossos. Versículo 9. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis os nossos servos e nós serviremos. E o filisteu disse: Eu desafio o exército de Israel nesse dia. Dá-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era o filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos teus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, depois dele Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, por causa de tempos de guerra, o exército seguia Saul. E os filhos mais velhos, até o terceiro de Jessé, eram alistados no exército. Davi volta, para alimentar as ovelhas de seu pai enquanto Israel está em guerra. Versículo 16. E os filisteus se aproximava pela manhã e ao anoitecer se apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, o seu filho: Toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado e estes 10 pães e corre até o campo dos teus irmãos. E carrega esses 10 queijos até o capitão de 1000 e observa como vão os teus irmãos e toma deles garantia. Davi, meu filho, 40 dias já que o povo está lá em guerra, pega esses cereais, pega esse queijo,
vai até eles, dá para os seus irmãos, dá para o capitão, aproveita e veja como eles estão. Ouça deles algumas garantias lá, como que está a batalha, se eles estão vivos, se eles estão bem. Estão entendendo aí, né, o contexto. Versículo 19. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador e pegou e foi, como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta e gritava para a batalha, pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. Então, Davi chega no exato momento onde ia ter uma batalha. Eles estavam já na trincheira, né, enfileirados para a batalha. E Davi deixou a sua carruagem, versículo 22, Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem e correu para o exército e veio e saudou seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. Então veja, o exército de Israel não encontrou nenhum homem para duelar contra Golias. Então eles falaram, não, vamos para a batalha. Exército contra exército. Pouco antes de realmente soarem as trombetas e ouvir ali batalha, exército contra exército, mais uma vez Golias se apresenta e fala as mesmas palavras. Quais eram as palavras? Por que vamos exército contra exército? Vamos a um duelo. Um meu contra um de vocês. Quem vencer, vence o exército todo. E Davi ouviu aquelas palavras. Versículo 24. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram, viste este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. Será que o homem que o matar... Perdão, isso é uma afirmação. Será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel? Por que livre a casa de seu pai? Porque o povo tinha que pagar imposto. Lembram que o profeta avisou que quando tivesse um rei, toda a nação teria obrigações para com o reino? Só que a proposta aqui era o seguinte: quem matar o inimigo, o rei iria dar riquezas para esse homem, a filha dele em casamento para esse homem e a família dele estaria livre de pagar impostos. Versículo 26. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo, o que será feito ao homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois, quem é este filisteu incircunciso para que grite e desafie aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu dessa maneira, dizendo, assim será feito ao homem que o matar. Aí vocês já sabem, né, o que seria feito. Riquezas, casamento e a família livre de impostos. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe se acendeu contra Davi. E ele disse, por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois descestes para que pudesses ver a batalha. E Davi disse, o que fiz eu agora? Não há uma causa. E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma. E o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. Então Davi perguntou de novo, e aí, como é que vai ficar esse negócio? Quem matar esse gigante aí, esse gigante não, um homem de grande estatura, né? Gigantes já não existiam mais. E aí, o que vai ser? E as pessoas falavam a mesma coisa. Versículo 33. E Saul disse a Davi, desculpe, pulei aqui o versículo. Versículo 31. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles as relataram diante de Saul e mandou buscá-lo. Quais foram as palavras que Davi falou? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército de Deus vivo? Então foram lá, o Saul, tem um lá no nosso meio que está com valentia lá, está dizendo que
o filisteu incircunciso e não é nada. Então, Saul mandou chamar ele, versículo 32. E Davi disse a Saul, que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra esse filisteu. E Saul disse a Davi, tu não está apto para ir contra esse filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul, o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele e o feri, e o livrei da sua boca. Quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. O Saul disse a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura, e colocou um capacete de bronze sobre sua cabeça, e também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura, e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul, não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi retirou as coisas de si. Ou seja, colocou a armadura do próprio rei nele. Davi falou, estou totalmente desconcertado, nunca usei uma roupa dessa, não vou desse jeito. Aí tiraram dele, a armadura. Versículo 40. E ele tomou na sua mão seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha e uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi, sou eu um cão, para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi, vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. E então disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com uma espada, e com uma lança, e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará, chega, arrepia, neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos filisteus nesse dia para as aves dos céus e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor e ele te entregará nas nossas mãos. E sucedeu que, quando o filisteu se levantou e veio a se aproximar para encontrar com Davi, Davi se apressou, correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa e dali tomou uma pedra e a atirou e feriu o filisteu na testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa e ele caiu com a sua face em terra. Assim, Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Assim, Davi correu, se pôs de pé em cima do filisteu e tomou a sua espada, sacou-a da sua bainha e o matou, e com ela cortou a sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram, e os homens de Israel e de Judá levantaram e gritaram e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e aos portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus e expoliaram as suas tendas.
Espoliar, gente, é sacar, é pegar de espólios, é tomar tudo. 54. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura na sua tenda. E quando Saul viu Davi avançar contra os filisteus, ele disse a Abner, o capitão do exército: Abner, este jovem é filho de quem? Abner disse: Como vive a tua alma, ó rei? Não sei dizer. E o rei disse: Investiga quem é o pai deste rapaz. Quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul, com a cabeça do filisteu na sua mão. E Saul lhe disse: De quem tu és filho, jovem homem? E Davi respondeu: Sou filho do teu servo, Jessé, o belemita. Que história, que aventura. Graças a Deus, né? Mais um dia concluído, a gente para por aqui. Quanta coisa, hein? Vamos em frente. Vamos seguir. Karina Lima colocou aqui que Deus te recompense, pastor Anderson Guerra, pela sua entrega. Amém. Deus abençoe vocês também. Você falou exatamente, pela sua entrega. Eu costumo dizer, eu sou só um envelope, gente. O envelope, ele entrega uma mensagem, né? Qual é o principal do envelope? O que está dentro dele. Então, eu sou só um envelope. O principal é a mensagem que eu carrego, tá? Que é a mensagem de Cristo. O envelope não é nada. Às vezes a gente tira a mensagem do envelope e até rasga o envelope e joga fora, né? Não tem problema não. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E é o objetivo, tá? O objetivo dessa leitura não é prenderem vocês a mim, a minha igreja, o meu ministério. Não. Quando acabar o ano, se você quiser seguir, você recebeu a mensagem principal, segue. Cada um aqui já tem a sua congregação, ou não, procure uma congregação. O importante é a mensagem, tá? Quando acabar o ano, eu vou continuar com outro plano. Quem quiser continuar, continue. A gente vai continuar ano que vem com outro plano, eu vou falar como vai ser, tá? Ninguém presa ao homem, ao pastor, não. Glória e honra é só a Deus. Vocês não estão debaixo da minha unção, vocês não tem nada a ver esse negócio aí, tá? Tem nada a ver. Todos vós sois ungidos, como diz lá em 1 João, vós tendes a unção do santo, vocês não dependem de mim para nada. O pastor, biblicamente falando, ele é só um cooperador do reino, tá bom? Realmente é só uma entrega. E da mesma forma que você agradece a mim, qual é o nome? Karina, pela entrega, pedindo a Deus que me recompense, quero dizer para você que te agradeço também. Agradeço a todos vocês que estão aí do outro lado, porque não faria sentido eu estar aqui sozinho. Agradeço a você que tem dedicado 1 hora do seu dia, todos os dias, para estar aqui conosco. E que o Senhor também te recompense muito e mais, tá bom? O que eu peço a vocês? Orem por este servo, orem pelo nosso ministério, ajude engajando o conteúdo, compartilhando, enviando para pessoas e, se o Senhor mover o seu coração para isso, oferte, nos ajude, contribua, porque o plano é gratuito. Mas se o Senhor mover o seu coração, como alguns estão entrando em contato comigo no particular e estão inclusive colaborando, que o Senhor te abençoe mais e mais, tá bom? Um abraço de fé, de força. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.